adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org/nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Olá, prezados internautas, finalmente chegou um tema que eu aguardava há bastante tempo. O Sintonia, como quem me acompanha tem sido testemunha disso, só traz assuntos que podem encontrar eco em algum coração, em mais corações. Porque são assuntos do bem, para o bem, talvez coisas que você nunca ouviu falar. E hoje, o título, assim, pode ser que você tenha que ler 2 vezes o tema do nosso programa, porque de primeira, assim, impressão você não vai entender bem. Nós estamos falando hoje dos ganhos do desconforto. E esse é um assunto que eu conheço muito bem. Que quando eu achava que a minha vida estava normal, tranquila, eu podia não estar feliz, estava sentindo um super vazio, mas estava bom. 2 filhos maravilhosos, um marido para chamar de meu, a minha profissão, eu dava aula de piano, violão, inglês. Não tinha podido ser bailarina, mas não tem importância. Só que a vida cobra, né? Você ficar muito tempo naquela zona de conforto, com aqueles mesmos resultados. E eis que, com o tempo, eu fui ficando doente. Fui sentindo uma tristeza, que hoje eu sei que era uma depressão. Eu fui sentindo uma dor nas mãos, uma dor nas juntas, que se eu ficasse assim muito tempo, doía tudo. E eu tive que admitir que eu estava numa crise e numa doença. Que hoje, passado tanto tempo, virou uma crise abençoada e uma doença magnífica. E sabe como virou? Porque eu fui obrigada, levada a sair da minha zona de conforto que eu estava. Eu tive que transformar tudo. Eu tive que lutar, ser uma leoa. E hoje eu só aplaudo as minhas atitudes e a minha ousadia. E eu tenho um mantra que diz o seguinte: o mal é um bem deslocado. Aquilo que foi uma crise, aquilo que foi uma doença, hoje se transformou num bem. E eu trago para falar sobre esse assunto, sobre o que a gente ganha quando está transpondo uma zona de conforto, se desconfortando, trago um Dr. Mário Ferrara Júnior, um homeopata muito sensível, que não é só chegar lá e medicar, ele é muito mais do que isso. E ele vai rapidamente dar boa tarde aos nossos internautas e volta para mim. Boa tarde a todos. E, em primeiro lugar, eu queria te parabenizar pelos temas que você traz no teu programa, sempre acrescentando muito a todos. Acho que por isso esse sucesso. Você está me seguindo, é? É lógico, como não? Aprendemos muito sempre. Sim, né? Que bacana, já começamos bem, doutor Mário. Então, Tá vendo, assim, gente? Um médico me seguindo. E realmente eu tenho procurado. E o assunto de hoje, quando eu convido alguém para o meu programa, eu gosto de, assim, argumentar o que nós vamos falar. E ele me sugeriu isso e veio bem ao encontro do que eu vivencio. Gente, saiam da zona de conforto e partam para algo novo. O que quer dizer isto? Sair da zona de conforto? Ou o que é a zona de desconforto, doutor?
Então, Beth, eu acho que todo mundo fala um pouco disso, né? Deus escreve certo por linhas tortas, o menos é mais. Quando você facilita muito a vida de alguém, você acaba criando mais problemas, na verdade. E isso é uma coisa que todos percebem. Mas quando chega na hora da doença, a primeira coisa que este desconforto acaba gerando é um impulso de buscar um remédio, né? Algo que te corte esse impulso. E, na verdade, o remédio vai remediar. É mesmo, essa Né? frase é ótima. Remédio vai remediar. E ele te bloqueia um pouco esse estímulo que te faz se movimentar, né? Quando você quer crescer na vida, você diz assim, bom, preciso sair dessa zona de conforto. Muito bom, a hora que você entra no desconforto, você tem que buscar algo novo. É um processo criativo, na verdade. Então, na hora da doença, ao invés da gente pensar em como eu bloqueio isso, a gente deveria fazer um checklist aqui. O que está acontecendo? Né? Será que eu errei porque eu saí do quente e fui para o frio? Eu estou comendo errado, eu estou dormindo errado. Será que eu estou pensando errado? Isso é uma segunda parte. Né? Mas primeiro eu tenho que fazer um checklist das coisas materiais. Né? Onde é que a coisa está pegando? Ok, eu estou adoecendo, em algum ponto eu estou errando. Porque é um código da natureza. Né? Aliás, uma coisa interessante. Se você imaginasse que procriar fosse uma coisa muito desagradável, a humanidade acho que já teria, né, se extinguido. Então eu tenho um código aqui. Né? Quando a natureza quer estimular um comportamento, ela põe uma coisa boa, legal. Então uma fruta, uma maçã, você pode não gostar de uma maçã, mas ela tem gosto, cor, cheiro, né? Ela te estimula a comer. Uma planta venenosa, se bobear, tem até espinho ali, né, para você não chegar perto. Então eu sempre brinco com o pessoal no consultório e digo o seguinte: você já bebeu demais? Já entrou numa ressaca? Hein? Já? Teve prazer ali? Não. Na ressaca, o desconforto é muito grande. Então, isso te faz parar, pensar, o que aconteceu aqui? Ah, foi a bebida que me levou para cá, que me trouxe até aqui? Na verdade, não foi a bebida. Ah, né? não? Não, a bebida, se você deixar lá, não vai fazer nada. Se você tomar um pouquinho, pode virar até um calmante. Não é? Agora, se você enfiar o pé na jaca, né, você vai pagar um preço alto no dia seguinte. Não tem prazer, tem mal-estar. Né? Mas também não foi a bebida, foi o teu comportamento com ela. Então, quando eu começo a fazer essa ligação, eu começo a entender o porquê das coisas. Eu acho que a gente tinha que treinar as crianças, desde a tenra idade, a prestar atenção nisso. De uma certa forma, começa assim, né? Às vezes você escuta até uma mãe falando para uma criança: mas filhinho, você está fazendo muito pum, você está se contorcendo, você precisa ir no banheiro, e a criança quer brincar. Né? Então o que é? Aí a mãe fala assim: olha, isso aqui é um aviso, querido. Vai ao banheiro. Vai ao banheiro, não é? Então aqui você ameaça fazer essa relação. Mas ela não quer sair daquela zona do brinquedo, do prazer, do conforto. Exatamente. Então, a partir do momento que eu vou treinando a criança, as pessoas de uma forma geral, a entender o porquê que aquilo desenvolveu, eu começo a mudar uma história. Né? E muitas vezes, embora o clima, a comida, as bactérias estejam aí, né? O próprio Pasteur, no final da vida, acabou entendendo o seguinte: as bactérias, os micro-organismos são importantes, mas mais importantes é o organismo, é o terreno onde ele se instala. E a gente tem uma capacidade incrível de defesa, mas às vezes essa defesa falha. Né? Então não é toda hora que você vai para a chuva que você fica doente, mas muitas vezes acontece isso. E acontece, inclusive, por exemplo, se você está com uma pessoa que está resfriada, mas se você está equilibrado, você está no seu eixo, você não pega o resfriado. Então, acontece isso, não acontece? Exatamente. Então o que acontece aqui? Eu tenho um sistema, nós temos um sistema bacana de defesa, muito eficaz, mas às vezes ele trava e você adoece. Quando você vai tentar entender o que tem atrás, muitas vezes, disso, você vai perceber que tem uma emoção, um sentimento que bloqueou esse sistema, te deixa suscetível, e aquilo que não estava fazendo mal, passa a fazer. Então eu preciso analisar isso.
E muitas vezes, se eu paro um pouquinho e for um pouquinho mais fundo, eu vou entender que a raiva, a indignação, também é consequência, assim como a bebida, de um comportamento. Né? Eu vejo a situação de uma determinada maneira, lido com ela de uma determinada forma, isso me gera uma emoção, um sentimento, e vem bloquear todo um sistema de defesa. E aquilo que não estava fazendo mal, passa a fazer. É muito comum você ter pessoas no consultório que estão com uma restrição grande à comida, à bebida, uma série de coisas. De repente, essa pessoa sai de férias, faz uma viagem linda, pinta e borda, come o que quer, o que não quer, não acontece nada. Então, como é que você faz, né? Eu sempre peço para o pessoal, traz esse cidadão que foi lá para fora aqui para o teu cotidiano, que aqui é que você vai perceber as pressões, as agressões do dia a dia. Né? E do que, por exemplo, as pessoas têm mais receio, quando elas se encontram numa situação de zona de conforto, como eu acabei de falar, tá ali calmo, tranquilo, mas também não está pleno, porque o que a gente procura? Paz de espírito, plenitude, não é? Quando ela sai da zona de conforto e uma situação assim, fala, nossa, estou no caos, por que isso vai gerar um benefício? Qual é o positivismo dessa situação? Aqui é que eu preciso entender e ter um pouco de paciência e treino de não sair num primeiro momento para alguma coisa que vai fazer uma palhação desse mal-estar. Né? Eu preciso sempre tentar entender o que me levou para aquilo. Se eu começo a treinar este olhar e eu começo a desqualificar um pouco a doença, mas focar naquilo que pode ter sido o fator gerador dessa doença, e eu consigo trabalhar um pouco essas ideias, você vai ver que naturalmente a doença pelo menos acalma. Se você não consegue debelar, aí você tem alguns caminhos que vão facilitar esse reequilíbrio. Né? A capacidade do ser humano é incrível. Dizem que a gente usa 10% da nossa capacidade. Eu sempre cito alguns, né? Porque não são todos. Eu sempre cito um exemplo que me parece interessantíssimo. Né? A gente tem como uma regra e uma verdade que se o indivíduo faz uma parada cardiorrespiratória, num período de 3 a 5 minutos, ele pode ter uma lesão cerebral irreversível e morte. Né? Isso acontece, realmente acontece. Mas também acontece uma coisa incrível. Se a gente for pesquisar um recorde, por exemplo, de mergulho em apneia, você vai ficar surpresa. Porque o recorde chega perto de 20 minutos sem respirar. É mesmo? Então, com treinamento, né, obviamente, o indivíduo não vai começar amanhã, ficar, né? É óbvio. Você tem uma capacidade absurda, né? Então, essa capacidade orgânica, ela pode ser trabalhada num momento, obviamente, não numa crise absurda, mas eu começo a trabalhar isso com crianças, com adolescentes, você começa a perceber que você tem esse potencial de reversibilidade. Né? E aqui a gente faz a grande diferença sem o medicamento, porque a hora que você corta com um remédio, que você está remediando, você também tira o estímulo, se acomodou na situação, tudo se mantém do mesmo jeito. E a homeopatia hoje ela já é reconhecida no mundo, ou ainda não? Não, a homeopatia é reconhecida no Brasil desde 1979. Então, e a homeopatia não usa nada tóxico, isso que é muito importante. Usa? A homeopatia parte de coisas, inclusive tóxicas, para você preparar o medicamento. Mas a ideia da homeopatia, na verdade, Beth, o tratamento, o uso dessa técnica, melhor dizendo, acontece muito amplamente. A gente muitas vezes não percebe que uma situação do tipo radioterapia no tratamento do câncer, você para um pouquinho para imaginar, você diz, mas radiação não causa câncer? Eu estou usando a radioterapia para o tratamento do câncer. Aquilo que produz cura, essa é a ideia, é o princípio da homeopatia. Claro que você precisa usar um protocolo de segurança para caminhar nessa dinâmica. Nessa linha, né? Porque senão a coisa fica Em algum momento a homeopatia pode fazer mal?
Claro. Pode? Claro. É Ela só faz bem porque, de uma certa forma, você induz uma doença. Só que isso é controlado. Você tem um protocolo de segurança para trabalhar essa ideia, né? Mas eu queria voltar um pouquinho na questão do conforto e do desconforto. Da zona de conforto, né? Nessa percepção do indivíduo. Quando você começa a analisar essas coisas, Beth, acontece uma coisa muito curiosa. Você começa a perceber que a gente não é criativo nem para ficar doente. Ah, não? Não. Gente, mas para ficar doente precisa ter criatividade? Essa é nova para mim. Como é que é isso? Então... Conta para os nossos internautas como é que é isso. Ciência se faz com observação. Sim, sim. Se você parar para analisar, eu vou te dar um exemplo simples. Quadros que envolvem tontura, quadro tipo uma labirintite. É muito comum um indivíduo que está vivendo uma situação dessa, de mal-estar, te relatar uma história de uma tensão, de uma pressão, cujo sentimento é bem específico. É medo de não dar conta, medo de perder controle. É uma coisa curiosíssima. Bom saber isso, hein, gente? Curiosíssima. Perceberam o que significa labirintite? Quem está aí zonzinho já começa a pensar e se perguntar o que eu não estou controlando. Então, exatamente isso, né? Então, quando eu começo a perceber essa dinâmica e eu começo a focar no meu jeito de lidar com as coisas, eu tenho a possibilidade aqui de trabalhar o problema de uma outra maneira e esses sintomas, no mínimo, vão mudar, melhorar. Obviamente, nem todo mundo que vive essa situação vai para a labirintite. Tá? Isso vai depender de sensibilidade, da individualidade e de outras situações. Agora, quem está nesse processo, é muito comum estar vivendo esse tipo de coisa. E aqui entra uma ideia que a gente usa muito na homeopatia clássica, que é uma outra dinâmica da natureza que foi proposta pelo Lavoisier, né? Quando o Lavoisier diz que na natureza nada se ganha, nada se perde, tudo se transforma, né? Diz que na moda tudo se copia, né? Mas aqui tudo se transforma. Ele está falando também, e a gente pode usar essa ideia para o ser humano, né? Eu preciso entender que a somatização, por exemplo, né? Eu saio de uma tensão, de um processo desse, é muito comum você adoecer, né? E você ouve muito isso. Olha, isso é uma somatização. O que ele está fazendo aqui? Na verdade, ele está fazendo uma proteção do, teoricamente, seu ponto mais nobre, que é o mental. Né? Uma contraprova disso, que a gente pode dar uma pesquisada, que é interessante, normalmente o paciente psiquiátrico grave, eu estou falando da pessoa que está desagregada, normalmente essas pessoas são tidas como pessoas de boa saúde física. Não, mas isso é um sistema, não dá para você tirar. O mental tá bom, o corpo não, ou vice-versa? Não dá para você separar, isso aqui é um sistema. Né? Quando eles adoecem fisicamente, normalmente eles vêm para um padrão mental melhor. Tá? Essa observação... Nunca tinha pensado nisso. Pois é, mas isso aqui é algo muito importante, porque a hora que eu somatizo, eu preciso tomar um pouco de cuidado quando eu vou mexer nisso, como eu vou mexer nisso. Agora, como o sistema está sempre tentando se preservar, se ele vem... Se adaptar, né? E se preservar. Se ele vem para um ponto um pouco mais nobre, por exemplo, um pulmão, né? A tendência dele é deslocar isso para um ponto não tão importante. Tipo o quê? Mucosa ou pele. Alergia, por exemplo, ou não? Aí é que você vai ver, por exemplo, um indivíduo que sofre de uma asma, renite e problemas dermatológicos. Migra para outra coisa? É como se você aumentasse a sensibilidade para um órgão não tão vital, por exemplo, pele, né? Se tiver uma doença gravíssima na pele, ele vai levar muito tempo para te matar, né? Se pega um processo mais intenso num órgão mais vital, a coisa é muito rápida. Então, esse jogo é um contexto da natureza. Eu deveria aprender a lidar com esse tipo de coisa. Eu estou deslocando para um órgão de menor importância, eu estou ganhando alguma coisa aqui atrás, não vou mexer nisso. Se eu não sei mexer, é como se eu estivesse fechando válvulas de escape. Né? Isso acaba gerando e trocando doenças. Né? Se parar um pouquinho para pensar, hoje o grande medo de todos nós são as doenças autoimunes, degenerativas e as doenças
psiquiátricas. Então eu estou saindo de doenças não tão significativas, assim, do ponto de vista sofrimento, às vezes até fatais, né? mas às vezes até fatais, mas rápidas, para sofrimentos maiores. Está preso no próprio corpo. Acho que é indescritível esse tipo de sofrimento. Então, seria uma coisa super interessante que as pessoas, antes de fazer uma intervenção no corpo, primeiro faz um checklist. O que está acontecendo? Você está com algum sofrimento? Provavelmente você errou em alguma coisa. Né? E porque o fato essa natureza dela tem esse código. Se ela está na zona de conforto, e aí algo acontece que a tira da zona de conforto, e aí gera algum tipo de sintoma, doença. Se ela volta para aquela zona de conforto de onde ela saiu, ela tem a tendência de sanar aquela doença ou não? Então, Beth, eu acho que o negócio aqui é meio complicado. Quando você chega, quando você entra nessa seara, você está falando do quê? Você está falando de aprendizado. Né? Então, tipo assim, desistir de ir para aquela zona de desconforto ou voltar. Então, mas você está falando de aprendizado. Você pode paliar a sua vida toda. Né? Eu bebo demais, tenho uma ressaca. Eu aprendo com isso, eu resolvo o processo. Né? Quantas ressacas, quantos porres eu preciso até aprender a beber? Não é isso? Comedidamente. Não. Se eu passo mal é porque eu errei a mão. Então eu preciso aprender com isso. Se eu não aprendo com isso, eu volto para a minha zona de conforto, que é ficar bebendo. Então eu preciso entender que crise, aliás, crises, né, significa tanto na sua origem da palavra dificuldade como crescimento. Né? Então eu preciso perceber essa ideia que você coloca, né? A dificuldade é a oportunidade de um desenvolvimento do indivíduo. Então aqui você vai falar, bom, mas por que isso? É uma vida sadomasoquista? Eu não sei, mas eu não sei. Mas que é necessário, mas que a natureza te coloca isso como um padrão, coloca, né? E aqui é que eu tenho que aproveitar todas as oportunidades, muitas vezes na dificuldade. Se você é uma pessoa muito sábia, você vai aprender no amor, né? Eu acho que a maioria de nós aprende na dor mesmo. Na dor, né? Isso que eu ia então, falar. é trazer um pouco isso para a saúde. Né? Se você gera esse aprendizado, esse treinamento nas pessoas, no seu paciente, talvez quem não vai gostar muito disso é a indústria da doença. Né? Que você começa a devolver. Você não quis falar. Você começa a devolver para o indivíduo o poder de monitoramento e de estímulo à saúde. Né? Ele promove a sua saúde. A saúde está na sua alimentação, na sua postura de vida, no meio ambiente. Então, a partir do momento com que eu respeito essas coisas todas, a minha qualidade de vida também sobe. E o próprio pensar, né? A gente sabe o quanto o poder do pensamento pode interferir na nossa saúde ou na nossa doença. Está tudo ligado. Está tudo ligado, mas o que eu acho interessante é a homeopatia, que eu gosto muito, gosto de tudo que é alternativo, embora eu não sei se posso chamar que a homeopatia é uma medicina alternativa. É uma medicina e ponto. Se você elege a medicina convencional como oficial, você tem a alternativa da homeopatia. Então, e quem disse que a alopatia é oficial? Não, quem determinou? Mas é o que mais se comunga no mundo. Agora, você vai ficar contente com o que eu vou falar. Deve fazer uns 20, 25 anos que eu não tomo um Tilenol, eu não tomo um remédio. Remédio. Aqui tem uma coisa curiosa. Você falou numa substância que tem como base o paracetamol, que é interessantíssimo. O que é o Tilenol? O paracetamol, ele é muito interessante, porque a gente fala, mas isso aqui é uma medicação alopática. Eu preciso tomar cuidado quando eu falo isso, porque ele é um analgésico e antitérmico. Tá. Então aqui eu vou te colocar um exemplo curioso de como muitas vezes você usa a técnica da homeopatia na medicina convencional sem saber que você está fazendo isso. Tá. Se você observar, aliás isso acontece com todos os chamados antitérmicos, se você observar um indivíduo com febre, quando ele toma um antitérmico, a primeira coisa que acontece, assim, não é sempre, mas em muitos casos é uma reação de transpiração.
Isso. Então ele te produz transpiração. Por que ele produz transpiração? Na verdade, porque ele acelera o metabolismo intracelular, você consome mais oxigênio e libera mais CO2. Essa reação química implica necessariamente em liberação de calor. Portanto, e aí saem pelos poros. Então, mas presta atenção nisso. Portanto, o que é chamado de antitérmico, ele não é antitérmico. Você diz que ele é um antitérmico porque num segundo momento a temperatura baixa. Mas o que ele fez como droga? Ele aumentou a temperatura. Assim como a pimenta, como o cravo, como o gengibre, que são substâncias tidas como termogênicas. Você vai transpirar. Por quê? Porque você aumentou a temperatura. Mas e como é que abaixa a temperatura? Toda a ação vem com uma reação oposta. Se eu crio calor em quem está com a temperatura elevada, o organismo, com reação a esta ação, ele baixa a temperatura, mas não é a substância que está baixando a temperatura. E aqui eu estou usando uma técnica por semelhança, e aqui eu tenho que tomar cuidado, porque tem uma gravidade enorme isso. Né? E, evidentemente, não são todos os casos em que você eleva a temperatura e a temperatura fica alta. Mas acontece. Acontece? Então, você imagina o seguinte, eu dei um antitérmico, a temperatura subiu, ela não abaixou, eu me assusto, vou lá do outro. A coisa se mantém, eu mudo. O indivíduo começa a não responder. Eu começo a entrar com outras medicações, começo a pensar em alguma coisa mais grave, uma septicemia ou algo do tipo. Começo a entrar com uma batelada de medicamentos. Se esse indivíduo for a óbito, eu não vou parar para imaginar que aquele primeiro antitérmico me gerou uma confusão aqui. Entendi. Então, a gente acaba usando muito essa técnica, mesmo na medicina convencional, sem se aperceber disso. É muito comum você ler bula e perceber que no efeito colateral ele traz a indicação do medicamento. Por exemplo, antidepressivos que, como reação adversa, geram a própria depressão. Ansiolíticos, ansiedade. Medicamentos para déficit de atenção e hiperatividade. Você vai olhar a bula e fala, mas espera um pouco. Do que está falando aqui? Tem uma lógica? Tem. Né? Ele está muito provavelmente atuando aqui dentro do princípio da semelhança. Agora, para você trabalhar essa ideia, você deveria ter um protocolo de segurança. E não tem. Tem? Quantos tem? Então, a gente, na homeopatia, o que a gente faz? Eu preciso saber como essa droga age. Né? Eu vou usar por semelhança, vou usar por antagonismo. Os trabalhos na homeopatia são feitos de uma maneira com um medicamento mais sutilizado, que te permite usar em pessoas em estado de saúde, e você vai catalogando tudo que essa medicação, essa substância, produz no indivíduo em estado de saúde. Né? Então você vai ver uma medicação, por exemplo, que causa uma dor de cabeça do lado direito, que piora no final da tarde. O outro que causa uma dor de cabeça do lado esquerdo, que melhora no final da tarde. Assim como as pessoas, você tem a mesma patologia, mas de uma forma diferenciada. Né? Então, na homeopatia você estuda a totalidade sintomática. Na hora de administrar o medicamento, você vai buscar a maior semelhança que existe entre o indivíduo e o medicamento. Então, você está trabalhando num princípio de física, é ação e reação aqui. Então, você está aqui despertando no indivíduo o potencial de resolução dele. Agora, não para aí. Como a coisa é muito complexa, dentro da homeopatia clássica, você vai usar um único medicamento de cada vez, para você saber o que você está fazendo. Tá? E o jeito de preparar esse medicamento é uma forma mais especial, onde você trabalha com altíssimas diluições, e aqui a coisa pega, porque toda vez que alguém quer descredenciar a homeopatia, ela vai usar os métodos da química para demonstrar que você não tem molécula ali. E você não tem mesmo. Né? Você teria que demonstrar isso através do artifício da física, não da química. Né? Não dá para você estudar bactéria com telescópio. Então, né? Não vai dar. Nem os astros com microscópio. Eu preciso usar um instrumento correto. Senão eu vou falar, não, aqui não tem nada, então eu anulo o processo. Por exemplo, nós estamos falando da zona de conforto e desconforto. A pessoa está bem, de repente, e nós temos até que correr porque nós estamos no nosso horário.
tem a dor de cabeça. Ela não tinha, era a zona de conforto. Quando ela tem o desconforto da dor de cabeça, ela tem que se perguntar para que veio essa dor de cabeça. E antes de se afundar em remédios para a dor de cabeça, ela tem que procurar a essência daquilo que está lhe causando a dor, é isso? Exatamente. É o que se pretende. Pois é, por isso que o indivíduo tem que ter a calma nessa hora de fazer um checklist. É o que o médico vai fazer, tentar fazer junto com o paciente. Mas isso no caso de sintoma. Agora, quando ele sai da zona de conforto de situação devida, que existe também. Claro. Mas não a homeopatia também pode atuar? Também. Né? Porque está numa dúvida atroz, não sei o que vou fazer, a homeopatia age? Mas por que você está nessa dúvida atroz? Como é que você se porta frente aos problemas? Qual é o seu tendãozinho de Aquiles aqui? Será que você é uma pessoa mega ansiosa? Será que você está... Tá falando de mim não, né? Não, não. Quem me conhece sabe, né, gente? Foi só uma coincidência. Só uma coincidência, tudo bem. Tá, passa, tá? Então, se eu consigo, e a homeopatia pode, como a homeopatia convoca o indivíduo para um equilíbrio, o potencial desse indivíduo é muito grande. Né? Você vê curas, muitas vezes, na mentalização de um processo. Ele aflora nele mesmo essa cura. Né? Hoje você tem trabalhos que demonstram isso. Então, se você consegue dar uma harmonizada neste indivíduo, você facilita essa percepção. Porque assim, Beth, muitas vezes o indivíduo trabalha muito dentro de uma terapia. Ele percebe muito o jeito dele lidar com as coisas. E aí você fala assim, mudou? Mudar é difícil. Né? Você muitas vezes entende, acomoda, mas a mudança é complicada. Agora, se você associa isso a um desconforto, você começa efetivamente, juntamente com uma terapia, fica mais fácil esse caminho. É muito comum você escutar alguém que passou por uma situação muito difícil, um acidente, que viu a morte de perto, e falou, olha, depois disso eu reformulei minha vida. É verdade, né? Foi uma virada de chave. Redimensionei, hoje eu sou uma outra pessoa. É isso, está na natureza. Está tudo aí, né? Tá respira, escrito. Como diz no meu livro, respira, está tudo aí. E doutor, esqueci de trazer meu livro que eu ia lhe presentear, mas ainda está em tempo. Eu queria que você, olhando na câmera, mandasse para os nossos internautas uma mensagem, embasando tudo isso que foi dito, sobre o que é o desconforto, em 2, 3 palavrinhas, dá? Eu diria o seguinte, num momento desse, a calma, a tranquilidade e a observação é fundamental para que a gente tenha uma reviravolta no processo. E, obviamente, eu vou precisar, muitas vezes, eu vou precisar de um profissional para nos ajudar, seja numa terapia, seja na área médica, em tantas outras áreas. Não é excludente, hoje, né? Não, elas são complementares, né? E a gente precisa observar. Eu acho que a observação é que move o mundo. Sem dúvida. E se eu lhe perguntar se está na sua missão? Está. Se está na minha missão? O senhor está na sua missão? Doutor. Aliás, não vou chamar de doutor, né? Porque ele deve ser mais novo do que eu. Então, vou chamar de Mário, pode? Nossa, você é muito mais jovem do que eu. Que nada, depois nós vamos fazer a conta aí, tá bom? Mário, você se sente na sua missão? Me sinto sim. Acho que esse é um caminho. É o caminho. E é isso que eu tento buscar, tornar o meio um pouco melhor, né? E eu diria que eu sinto assim, um orgulho, um prazer, uma honra te receber aqui. Muito obrigado, eu que agradeço. Estas informações certamente vai estar vestindo alguém aí. E amanhã começam a me inscrever, sabia? Aliás, quer dar o número do seu consultório? Porque tem gente que vai querer saber mais sobre isso. Pode pôr aí. Eu acho melhor você ficar com essa informação. Então tá bom. Vocês devem ter visto aí, Dr. Mário Ferrara Júnior está nas redes sociais, porque hoje quem não está na rede social está por fora, né? Mesmo sendo médico, tem que estar na minha rede social. E eu agradeço mais uma vez a sua presença, as informações preciosas e diria que tem que voltar, né? Obrigado pelo convite, espero ter colaborado com alguma coisa para as pessoas. Sem dúvida. Muito obrigado. Você que está aí na cadeira assistindo, sei lá, sai da zoninha de conforto, qualquer sinal de dor, qualquer sinal de incômodo, de desconforto, vai fazer outra coisa. Porque é assim, com a motivação, com a ação, que nós mudamos o mundo. E estamos eu e aqui você para fazer isso. Até a semana que vem, com grandes novidades. Tchau!
Quanto mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. LBV.